Vamos iniciar falando sobre infecções congênitas, em que eu vou dar ênfase em 3: hepatite B, toxoplasmose e rubéola. Hepatite B é uma doença viral que cursa de forma assintomática, pode ser até também fulminante. É uma icterícia que inicia quando a febre desaparece, podendo ser precedida por colúria ou hipocalia fecal. A hepatosplenomegalia, hepatomegalia, principalmente hepatomegalia, pode vir também associado com a esplenomegalia, podem estar presentes. No Brasil nós temos uma baixa prevalência geral, exceto na Amazônia Ocidental, no oeste do Paraná e em Santa Catarina. Para nós darmos o diagnóstico de hepatite B, que é ocasionado por um DNA de vírus da cadeia dupla parcial, também chamado de partícula de Dani, nós precisamos avaliar os antígenos. A gente sabe que a sua transmissão é via parenteral, percutânea e também sexual. O período de incubação é esse que vocês estão vendo aí, 2 a 3 meses, dependendo muito da exposição, da expulsão da virulência do vírus. Os antígenos que nós temos é o antígeno S, o antígeno C e o antígeno E. E os anticorpos de cada antígeno. Por exemplo, o HBS, o antígeno S da hepatite B, a sua presença por mais de 6 meses e a presença do antígeno E na infecção crônica quer dizer que nós estamos diante de uma cronicidade da doença. A presença do antígeno S e a presença do antígeno E. A presença do anti-HBE indica redução ou ausência de replicação viral, porque ele é um vírus que denota infecção, tá? Os fatores de risco são usuários de drogas, doenças sexualmente transmissíveis, múltiplos parceiros, instituições para tratamento mental, prisões, quem faz muita tatuagem, transfusões, pacientes infectados com hepatite B tem um risco maior, tanto para HIV como para hepatite C. As complicações, 90% dos pacientes, eles resolvem, o seu sistema imunológico resolve a infecção e eles perdem os antígenos S e o antígeno E e ficam apenas com o anti-HBs. O anti-HBs denota cura. 50% o anticorpo anti-HBs, 5% desenvolve hepatite crônica, certo? 5% somente. Então, a maioria, esses que têm hepatite crônica, é lógico que eu acabei de falar, eles mantêm o antígeno S. O anti-HBs, ele presente, denota imunidade.
que pode ser por vacina ou da doença. Na vacina, nós vamos ter o antígeno HBS negativo, o anti-HBC negativo, e se for imune por infecção natural, nós teremos só o antígeno S e o anti-HBC positivo. A gente sabe que o anti-HBC ele é um marcador de infecção prévia. É importante que a gente entenda o que é que acontece, com o doente para que nós possamos chegar ao diagnóstico de hepatite B. Os marcadores que permitem diagnosticar a hepatite B surgem no sangue em tempos diferentes. O primeiro que aparece é o antígeno S, que persiste de 1 a 3 meses aproximadamente, e que demonstra a presença do vírus no organismo, tá? Um pouco mais tarde, mas às vezes ao mesmo tempo que o antígeno HBS, surge o antígeno HBE. O E, ele é o sinônimo de infecção. O HBE demonstra que o vírus está a multiplicar-se. Só depois surgem os anticorpos, e o primeiro a aparecer é o anti-HBC. E em seguida, se as defesas estiverem a funcionar, surge o anti-HBE, mostrando que a multiplicação do vírus está a diminuir. E se nada alterar o curso, desaparece o antígeno HBE, surge o anticorpo anti-HBS, que permanece no organismo para o resto da vida e confere imunidade. A presença do antígeno HBE, além das 8 semanas, e do antígeno HBS por mais de 6 meses, confirma a cronicidade da doença. Bem simples, dá para entender. A transmissão vertical da hepatite B ocorre em torno de 10 a 20% das pacientes que tenham o antígeno HBS positivo e que não fez imunoprofilaxia. Se nós tivermos o anti-HBE positivo, o anticorpo anti-HBE positivo mostra que não está tendo virulência, ocorre uma transmissão baixa. A transmissão no terceiro trimestre, 90% ocorre no parto. Tá? Não esquecer que 90% dos neonatos infectados se tornam carreadores crônicos da doença. A prevenção, o aconselhamento pré-concepcional. A vacinação pré-concepcional, ou também sendo feita na gestação, né, toda paciente susceptível em idade reprodutiva deve ser feita a vacinação. Se por acaso nós tivermos a presença do antígeno HBS, a gente tem de completar a sorologia. E todos os neonatos de gestante HBS positivo devem receber a vacina, tá? E deve receber a imunoglobulina da hepatite B, tá? Em até 12 horas para
prevenir a infecção. A vacina, ela está disponível há mais de 3 décadas. E no nosso país, ainda, infelizmente, a cobertura vacinal ainda se encontra aquém do desejado. A imunoglobulina e a vacina tem de ser feito, como eu acabei de relatar, num prazo de 12 horas após o nascimento. Claro que de mães infectadas, ou seja, mães com presença do antígeno S. Essa vacina tem de ser feita em locais diferentes, né? E a sua eficácia gira em torno de 95%. É interessante relatar 4 situações em que você vê falha da vacina. O atraso do uso da imunoglobulina e da vacina é para ser feita nas primeiras 12 horas após o nascimento. Não cumprindo essa regra, você pode ter uma taxa de segurança comprometida, uma taxa de eficácia comprometida. Então, o atraso da vacina ou da imunoglobulina podem fazer isso. Mãe que tem a hepatite B com um nível elevado de virulência, às vezes a vacina não responde. E quando não é completada as 3 doses da vacina. Praticamente essa situação. Importante relatar que todas as pacientes grávidas têm de se realizar a pesquisa do antígeno HBs e também a pesquisa do anticorpo anti-HBc. Que aí isso aí você completa a sorologia. Os marcadores, né? Os marcadores nós temos o antígeno S e o anticorpo anti-HBs, é o primeiro a aparecer, o antígeno HBc e o anticorpo HBc, o IgG e o IgM, o antígeno E e o anticorpo anti-HBe. Caso o anti-HBe for positivo, a transmissão é baixa, menor que 10%. Porque mostra que não está tendo a virulência, né? Isso é bem lógico. Na triagem de rotina, toda consulta do pré-natal, eu solicito o antígeno HBs e o anticorpo anti-HBc. Por que solicitar? Desculpe. Por que solicitar o antígeno S e o anti-HBc? O anti-HBc é porque ele é detectável na fase aguda. Tá? Ele é detectável na fase aguda e crônica, viu? Presente na janela imunológica do antígeno S e é um marcador de infecção prévia. Eu já falei isso para vocês. E o antígeno S é o primeiro marcador sorológico no curso da infecção e está presente na fase aguda e na fase crônica, né? Como eu já também falei para vocês. Então, eu gostaria de dizer que o anti-HBc IgM diferencia a infecção aguda da infecção crônica, isso é lógico. O antígeno E e o antígeno HBe, ele é usado para acompanhamento do portador crônico. Acompanha a evolução da hepatite aguda. E o anti-HBs é um marcador de cura, é uma avaliação da resposta vacinal. Aqui é mostrando para vocês, várias situações que podem acontecer. Vamos avaliar os marcadores de infecção prévia.
ou que seja, que dá a imunidade. Eu posso ter a imunidade por infecção, eu posso ter a imunidade por vacina, né? A imunidade por vacina, o que denota é o anti-HBs positivo, o anti-HBs positivo. Por infecção natural, além do anti-HBs positivo, eu tenho o anti-HBC positivo, que denota infecção prévia, Aí essa paciente, ela tem uma imunidade natural, porque ela teve a doença, tá? Bem, seguindo, é interessante que vocês peguem cada situação dessas colocada aqui e treinem, né? A paciente, quando é susceptível, quanto o anti-HBs está negativo, o anti-HBC negativo, o anti-HBs também negativo. Essas pacientes têm de ser vacinadas antes da gravidez ou durante a gravidez, fazendo uso da primeira dose. Toma a primeira dose, vamos supor, hoje, daqui a 30 dias toma a segunda dose e daqui a 6 meses toma a terceira dose. O diagnóstico durante o pré-natal não é necessário, diagnóstico fetal da doença. Parto e puerpério, nós temos a indicação obstétrica. No puerpério, a amamentação é liberada se o neonato receber a vacina e a imunoglobulina. Em relação à terapêutica, depende do grau de fibrose, tá? Se avançada, ou se tiver cirrose no primeiro trimestre, a gente usa a lamivudina e o tenofovir. Se no terceiro trimestre, usa a lamivudina e o telbivudina. Sem fibrose avançada, iniciar a terapêutica após o término da gestação. A amamentação é liberada para os fetos vacinados e imunoglobulina, e que tenha recebido a imunoglobulina, né? Tenha recebido a vacina e a imunoglobulina B. E essas mães em tratamento com o tenofovir, tá? Infecções congênitas. Falei um pouco sobre hepatite B, eu acho que ficou bem claro, acredito eu, e para vocês eu gostaria de falar agora sobre toxoplasmose e rubéola. Interessante que a grande maioria dessas pacientes são gestantes assintomáticas, com uma sorologia inconclusiva. Ultrassom às vezes normal com o feto infectado. Aí é o que da questão? É o nosso problema, que a gente vai conversar com vocês. Nós falaremos agora sobre toxoplasmose congênita, logo depois a síndrome da rubéola congênita. Nós temos nessas pacientes achados incomuns, como crescimento intraútero restrito, hepatoesplenomegalia, anemia, ascite, hidrópsia fetal. Específico para a toxo, nós temos as calcificações intracranianas difusas, e na rubéola nós temos a doença cardíaca congênita, com estenose pulmonar e alteração também no ducto arterial. Tá? A toxoplasmose é provocada por um protozoário, Toxoplasma gondii, tem os oocistos, que estão nas fezes dos gatos, e os bradizoides, que estão nos alimentos mal cozidos, e os esporos, né, que fazem a contaminação. A infecção materna ocorre através dos cistos teciduais, né, carne mal cozida, e dos oocistos, contaminado do solo, verduras, frutas. Tá? Importante, essas pacientes, evite contato, né, cachorro, gato, lavar bem as verduras.
A toxoplasmose, a infecção aguda, usualmente ela é assintomática. A transmissão fetal antes da gestação praticamente não ocorre. 10 a 15% ocorre no primeiro trimestre, já no terceiro entre 60%. Claro, mais sequelas no primeiro, menos sequelas no terceiro. E também vai depender muito da virulência do toxoplasma. Então, o que eu tinha relatado num dos primeiros slides que falava sobre toxo, 90% é assintomática. E 10% são situações inespecíficas, sintomas inespecíficos, como fadiga, febre, cefaleia, mal-estar, mialgia. Às vezes apresentam uma linfadenopatia cervical e occipital. Tá? Muito inespecífico. Tá? No feto, não. No feto pode acontecer uma coriorretinite, estrabismo, cegueira, anemia, icterícia, trombocitopenia, hepatoesplenomegalia, urticária, pneumonite, diarreia, hiportemia. Gravíssimo, gravíssimo. Toxoplasmose é uma zoonose mundialmente distribuída, causada pelo Toxoplasma gondii, que é um protozoário intracelular obrigatório. Pode adquirir diferentes formas ou fases, como o cisto, traquizoíto e cisto. Tá? 90% dos casos são assintomáticos e 10% apresenta aquela sintomatologia inespecífica já relatada por mim. A infecção congênita pode ocorrer quando a gestante imunocompetente adquire a primeira infecção durante a gravidez, transmitindo para o feto por via transplacentária. As manifestações clínicas também já acabei de relatar. A incidência de toxoplasmose congênita em nascidos vivos. Você vê que na França ela tem a cifra maior, é 1,9. Né? No Brasil 0,3, aqui deu 0,9 em Porto Alegre. Tá? É importante a transmissão vertical de toxoplasmose na gravidez. Esses autores, eles sintetizam em paralelo a taxa de risco de transmissão congênita, bem como as sequelas no feto. Apesar de ser extremamente difícil estimar o risco fetal de anomalias, o comprometimento grave e múltiplo é a regra nos casos em que a infecção foi adquirida antes de 11 semanas. Porém, após 20 semanas, não se observa acometimento severo. Apresentam as crianças para o nascimento. Porém, após 20 semanas, não se observa acometimento severo. Apenas formas subclínicas da toxoplasmose congênita. Tá? As alterações mais frequentes que se vê no feto são a tríade clássica de Sabin, que é hidrocefalia, calcificação cerebral e coriorretinite. São lesões intracranianas, calcificações ou dilatação de ventrículo. A ventriculomegalia já denota uma distribuição de parte encefálica. Infecção disseminada na primeira infância também é muito comum, essas lesões neurológicas já na primeira e segunda infância, você vai dar o diagnóstico tardiamente. Então, dar o diagnóstico não é simples. Nós vamos falar um pouquinho sobre o IgM, sobre o IgG, IgA e o teste de avidez de IgG, tá? O diagnóstico, na realidade, se faz com PCR na amniocentese. Diagnóstico fetal. O materno é esse que a gente vai discutir. A dosagem de anticorpos específicos
antitoxoplasmose é o principal método diagnóstico para detectar a infecção durante a gestação. Nessa situação, é de particular importância tentar datar o início da infecção e geralmente é necessário uma combinação de testes para diferenciar a infecção crônica da aguda, ou seja, o teste de avidez. Os anticorpos IgG aparecem em 1 a 2 semanas após o início da infecção, ou seja, o primeiro que aparece é o IgM. Tá? Ele vai ter um pico com 2 meses aproximadamente e ficam presentes para sempre em valores baixos. Sua ausência, a ausência do IgG, indica geralmente que não houve infecção ou que a infecção está numa fase muito inicial que só tem um IgM positivo e logo um pouco mais à frente é que vai aparecer o IgG positivo. Então, a ausência de IgG indica que não temos infecção. Digo, ele negativo, ou seja, é em fase muito inicial. Anticorpo IgM. Na infecção aguda, os anticorpos IgM aparecem já na primeira semana, é o primeiro que aparece. E costumam diminuir mais rapidamente do que os anticorpos IgG, embora possam permanecer detectáveis por vários anos após a infecção. Então, a presença de IgM pode acontecer numa infecção recente, numa infecção crônica com IgM persistente ou um IgM falso positivo. A simples presença do anticorpo IgM para toxoplasmose não deve ser o diagnóstico de doença aguda, sendo necessária a realização de outros testes em conjunto, preferencialmente em bons laboratórios. Então vamos. Eu estou com um IgM negativo e um IgG negativo. Essa gestante é susceptível. Então teremos de fazer uma prevenção primária e uma sorologia trimestral. Deve ser feita também uma sorologia no puerpério tardio. Já naquela paciente em que tem o IgG positivo e o IgM negativo, é uma gestante imune. Se ela é imunocompetente, dispensa controle sorológico. Se ela é imunodeprimida, tem de se fazer uma dosagem de CD4 trimestral. Se a paciente é IgG negativa e IgM positivo, você pode pesquisar o IgA dando negativo é um IgM falso positivo. Se o IgA der positivo, é uma infecção aguda. Outra situação para a mesma coisa é, se você tem um IgG negativo e um IgM positivo, você pode aguardar um pouco, repetir a sorologia em 2 semanas. Se tiver IgG positivo e IgM positivo, você está diante de uma infecção aguda. Se persistir um IgG negativo e um IgM positivo, você está com IgM falso positivo. Então, provável infecção recente. O anticorpo IgG aparece em 1 a 2 semanas após o início da infecção, após o surgimento do IgM. Tem um pico de 1 a 2 meses e geralmente fica presente por toda a vida, certo? O teste de avidez, ele, na fase inicial da infecção, teste de avidez, IgG é fase inicial da infecção. A afinidade é baixa e vai aumentando à medida que passa o tempo, e aí vai ter uma alta avidez, né? Teste de avidez IgG baixo, né? É no início da infecção, a afinidade é baixa e vai aumentando à medida que o tempo passa, e aí ele vai ter uma alta avidez. Alta avidez representa uma infecção ocorrida no período anterior a 4 meses.
tá? Você está fazendo um teste de avidez, esses testes eles têm de ser feitos num período abaixo de 14, 15 semanas. Você fazer uma sorologia materna a paciente com 18, com 19 semanas, é extremamente difícil para você falar se a infecção é precoce ou tardia. Na realidade, o IgM tem essas dificuldades e isso faz com que nós tenhamos de ir buscar no teste de avidez. O teste de avidez de IgG, fase inicial da infecção, a afinidade é baixa e vai aumentando à medida que o tempo passa. Seria alta avidez. Alta avidez representa infecção ocorrida tardiamente. Baixa avidez nem sempre confirma a infecção aguda, pois pode se manter assim por ano. Então, baixa avidez não é diagnóstico de infecção recente, tá? Tem de ser feito sempre menor que 16 semanas, sempre menor que 16 semanas, viu? Baixa avidez, infecção aguda, mas não afirma. Você tem de ir para frente, você tem de tentar fazer um outro exame para confirmar o diagnóstico. Então, o diagnóstico de toxoplasmose materna, você vai precisar de IgM positivo, a presença de IgA, uma baixa avidez de IgG. Você tem uma predição de infecção recente. Não são confiáveis totalmente. Há uma necessidade de você dar o diagnóstico. Nesse caso aqui, vai dar uma predição de infecção. É onde você inicia já a espiramicina. E procura fazer o PCR para fazer o tratamento completo. Então, o PCR, a reação em cadeia de polimerase, o que é que ele faz? Ele vai fazer uma ampliação do DNA, do Toxoplasma gondii. Você faz a retirada do líquido. O ideal é fazer depois de 18 semanas. Tem uma especificidade de 100% e um valor preditivo positivo também muito bom. Quando eu devo fazer o PCR? Quando eu tenho uma sorologia que dá o diagnóstico, ou seja, é sugestiva de infecção recente, eu devo fazer. Eu tenho calcificação cerebral sugestiva, eu tenho um aumento do átrio ventricular, tá? Nesses casos eu faço a dosagem, eu faço a amniocentese. É importante que na soroconversão você tem IgG e IgM negativo e quando ela é positiva, então tem indicação de iniciar a espiramicina. E a amniocentese você realiza. Se for acima de 32 semanas, é interessante você já iniciar a terapêutica tríplice, porque a gente tem receio da transmissão vertical quando faz a amniocentese acima de 32 semanas. Você já entra com o esquema tríplice, se você tiver uma soroconversão, certo? Uma soroconversão. Soroconversão é uma indicação da amniocentese. Não vai ser acima de 32 semanas, claro, por causa da transmissão vertical. Então, o diagnóstico também pode ser radiológico, né? Através de ultrassom, o que eu falei, as calcificações cerebrais, hepáticas, a ventriculomegalia, aumento do baço, às vezes os fetos têm ascite. Desculpem. Aqui é mostrando algumas lesões, né? As manifestações no ultrassom são baixas, 40% no máximo. Aqui, essas setinhas estão mostrando as calcificações. A tríade de Seib, né? Que afeta a toxoplasmose congênita, é a corioretinite, a hidrocefalia e calcificação craniana. E normalmente essa patologia vem acompanhada de convulsões.
mostrando aqui as manifestações, hidrópsia fetal, só as imagens, né? Calcificações aqui. Aqui, ó. Bom, esse slide eu acho ele extremamente relevante, né? Mostrando que as severidades dos sinais e sintomas reduz com a idade gestacional, tá? Então, é o risco de infecção vezes o momento da soroconversão. A frequência de transmissão fetal aumenta com a idade gestacional, mas a severidade reduz com a idade gestacional, graças a Deus, né? Bom, a nossa conduta. Quando nós damos o diagnóstico, IgG positivo, IgM positivo, ou uma soroconversão, né? E que tenha um IgA positivo e que tenha um teste de avidez baixo, nos indica um risco, uma predição não uma predição, um risco maior para a infecção. Nesses casos, você já entra com espiramicina e tenta dar o diagnóstico da infecção fetal, já que a materna, tudo indica que sim, você já conseguiu. Então, as drogas de escolha são a pirimetamina. A pirimetamina é um comprimido de 25 mg, você faz 2 comprimidos 2 vezes ao dia. A sulfadiazina, você faz 1 grama 3 vezes ao dia. A espiramicina também são 2 comprimidos de 500, né? Fazendo o uso, você faz 3 gramas por dia via oral, e o ácido folínico, né? É interessante que a gente tem de alternar a cada 4 semanas com 3 semanas de espiramicina. Importante relatar que tanto a sulfadiazina como a pirimetamina, elas agem como um antagonista do ácido fólico, tá? O ácido folínico não é aquele ácido fólico que a gente faz em pré-concepção, não é, viu? Faz 10 mg para prevenir a mielotoxicidade, tá? É interessante solicitar um hemograma completo a cada 2 semanas. Se por acaso tiver alteração, né, você suspende tanto a pirimetamina como a sulfadiazina e mantém só a espiramicina. Esse trabalho foi o estudo da Cochrane de 2013, em que ele avaliou, onde ele avaliou os últimos 30 anos. E 3.332 estudos. Ele avaliou a importância, ele mostra que o tratamento pré-natal é importante para diminuir as lesões e principalmente a transmissão vertical. Na soroconversão você deve tratar, ocorre uma redução da transmissão vertical, ele está interrogando, mas a redução da severidade da infecção, realmente, o tratamento está conseguindo fazer. Então, nós não temos vacina para a toxoplasmose, não temos vacina. Mas nós temos algumas condutas que a gente pode fazer naquelas pacientes susceptíveis, que tem IgG negativo e IgM positivo. Você pode usar luvas no manuseio de jardim, ninhadas de gato, lavar frutas e verduras, comer carne bem cozidas. Pacientes com HIV positivo e com CD4 menor que 100 células por ml, tem de fazer o trimetoprim 160 mg com o sulfametoxazol 800 diário, tá? Semelhante às pacientes não grávidas, tá? Então, uma doença que provoca infecção congênita no feto, de difícil diagnóstico, mas nós temos condição de diminuir bastante a redução da severidade, a redução da transmissão vertical com a espiramicina. Numa soroconversão acima de 30, 32 semanas, você já inicia com o esquema tríplice, tá?
eu acho que tem muita coisa para ser feito nesse tratamento para toxoplasmose. E a infecção congênita por rubéola não deveria existir. Essa imagem mostra uma catarata congênita, que vai levar à cegueira desse bebê. É evitável com uma dose de vacina, antes pelo menos um mês dela ter engravidado. Se tiver feito pré-concepção, você não vai ter essa lesão. Você não vai ter a síndrome da rubéola congênita. Catastrófico. Desculpe. Bom, rubéola é o vírus mais teratogênico para o feto humano. A transmissão se dá por secreção de orofaringe. É um rache maculopapuloso na pele, começando na face, indo para tórax e membros, tanto inferior como superior, durando aproximadamente 3, 4 dias, acompanhado de febre, dor nas articulações, apresenta também o linfedema abaixo do occipital e atrás das orelhas. O período de incubação é entre 2 a 3 semanas, tá? E foi descoberta em 1941 pelo oftalmologista australiano Dr. Grech. Ele é que conseguiu correlacionar a rubéola da mãe e a catarata congênita no feto. Aí, a partir daí, começou a associar outras patologias, outras lesões que a rubéola provocava no feto. Eventos na gestante susceptível à rubéola. Então, o vírus está na circulação, atinge a mãe. Pode ter um aborto terapêutico. Isso, entre nós, não é possível ainda. Ainda que eu diga a legislação não permite. Pode infectar o embrião e pode muito bem não infectar. Ele já tem imunidade? O infectado pode ir para um aborto, ou ser um natimorto, ou nascer com a síndrome da rubéola congênita, ou um RN sadio. Pode ter defeitos ao nascimento e pode ter defeitos tardio. O risco de transmissão será o mesmo, independente de ter havido ou não manifestação clínica materna da virose. A síndrome da rubéola congênita ocorre essencialmente após a primoinfecção materna, em que a passagem do vírus via hematogênica e transplacentária pode infectar o concepto. A gravidade da doença está relacionado à teratogenicidade do vírus e ao período gestacional da infecção materna. E como a infecção materna pode se manifestar com sintomas inespecíficos ou mesmo sem sintomas, a identificação das gestantes de risco justifica a investigação sorológica antes de engravidar. Pré-concepção, tá? Ou até mesmo durante o pré-natal, naquelas que são susceptíveis. E a tríade clássica dos defeitos associados à síndrome da rubéola congênita é caracterizada por catarata, anomalias cardíacas e surdez neurosensorial. A determinação exata da idade gestacional ajuda de modo importante a estimar o real risco fetal. Essas patologias, principalmente toxoplasmose e rubéola congênita, certo?
é muito importante que nós possamos fazer os exames numa fase muito inicial para detectar precocemente, principalmente no toxoplasmose e para a rubéola, para você estimar o risco. Então, a literatura mostra que 10 a 15% das rubéolas contraídas no primeiro trimestre levam a aborto espontâneo. Aqui esse slide mostra o risco de anomalias fetal por rubéola congênita. Veja, numa idade menor que 11 semanas, o risco de defeitos é 90%. Defeitos múltiplos, quais são os defeitos múltiplos? É aquele que vai ter problema no cérebro, nos olhos e no coração. Veja que entre 11 semanas e 14, viu? Você tem surdez e surdez. O risco passa de 40%. Passa de 40% o risco de defeitos, né? Então, existe essa associação. Quanto mais precoce mais precoce a mãe contraiu a rubéola, maiores são o risco de defeitos múltiplos. Aqui é mostrando o risco de transmissão intrauterina e o resultado fetal adverso. Mostrando o resultado fetal adverso em torno de 20%, 90%, numa gravidez menor que 11 semanas, entre 11 a 16 chega a 20%, maior que 20% quase a gente não percebe. Então, esses autores, no ano 2000, eles sintetizam em paralelo a taxa de risco da transmissão congênita, bem como as sequelas no feto. Apesar de ser difícil estimar o risco fetal de anomalias, o comprometimento grave e múltiplo é a regra nos casos em que a infecção foi adquirida antes de 11 semanas. Porém, após 20 semanas, não se observa acometimento severo. Apresentam as crianças após não ocorre acometimento severo nos bebês após o nascimento. Apenas às vezes formas subclínicas da rubéola congênita. O diagnóstico da infecção materna não deve ser baseado apenas na presença da IgM específica, exceto se você tiver uma soroconversão. Se tiver uma soroconversão, não há necessidade de solicitar o teste de avidez. Caso haja dúvida, solicitar, claro, o teste de avidez para IgG, utilizado para confirmar se a infecção é aguda, baixa avidez ou não. E uma sorologia para rubéola com IgM negativo já define que a infecção é pregressa e o paciente está imunizado. Ou seja, se a paciente tem IgM positivo para rubéola e IgM negativo, é claro que ela está imune. IgM positivo IgG positivo e IgM negativo. Aí já define a imunidade, é lógico. Muito bem, muito bem. Temos mais algumas coisas interessantes aqui. Pessoal, a conduta do pré-natal ela está vinculada ao período da soroconversão ou da suposta infecção materna. Tá? Atualmente preconiza a repetição da sorologia para a rubéola a cada 4 semanas para todas as gestantes não imunizadas pelo vírus pelo menos até 20 semanas. Depois de 20 semanas, não há necessidade da gente ficar solicitando o IgG e o IgM para a rubéola.
Claro, se a paciente é imune, também não há necessidade de você ficar solicitando. Isso é questão de lógica. Então, o diagnóstico. O diagnóstico pré-natal. Importante botar sempre na cabeça. Lembrar que 20 a 50% das mulheres acometidas não apresentam qualquer quadro clínico da doença. Nós temos de dar o diagnóstico da infecção materna e da infecção fetal. O diagnóstico pré-natal. Infecção materna, presença de IgM. Qual é o problema? O mesmo que nós tivemos com a toxoplasmose. IgM presente por mais de um ano. Falso positivo, o IgM. Lembrar que 20 a 50% delas não têm menor clínica e os testes não são elucidativos. A determinação da percentagem de avidez de IgG, no entanto, só deve ser solicitada quando a reação de IgM for positiva, pois uma sorologia para rubéola com IgM negativo já define que a infecção é pregressa e o paciente é considerado imunizado. Isso eu disse já, se eu não me engano, a terceira ou quarta vez, só para ficar bem na cabeça de vocês. Recomenda-se o diagnóstico pré-natal da infecção fetal nos seguintes casos. Soroconversão. Essa soroconversão tem de ter ocorrido antes de 20 semanas, até 20 semanas. Diagnóstico materno. Dei o diagnóstico que a mãe teve rubéola. Dúvida no diagnóstico, mas num período de muito risco para o feto. Nesses casos, é recomendado tentar dar o diagnóstico no feto. E como é que se faz esse diagnóstico? Nós temos uma propedêutica não invasiva, que é o ultrassom. As malformações cardiovasculares, característica do sistema arterial pulmonar e do canal arterial e da crosta da aorta. Tá? Microcefalia, catarata, o crescimento intraútero simétrico, hepatosplenomegalia e outros achados menos específicos. Esses são os mais frequentes, são os mais comuns para nós, por isso que nós utilizamos às vezes a propedêutica não invasiva, mas não é conclusiva, claro. E conclusiva, a gente tem a amniocentese, que deve ser feito para encontrarmos o isolamento através da cadeia de polimerase. É o exame de primeira escolha. Cordocentese, não. Nós usamos a amniocentese com PCR. E também pode isolar o vírus, né? O PCR vai detectar o vírus, tá? De rubéola. Então, a amniocentese é o exame de primeira escolha, tem o PCR qualitativo, significativa sensibilidade e especificidade, ele vai detectar a presença do RNA do vírus da rubéola. Qual é a conduta do pré-natal quando eu tenho uma grávida que ela foi dado o diagnóstico IgG e IgM positivo ou era o negativo e ela fez uma soroconversão, tá? Até 20 semanas, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer até 20 semanas? Propedêutica fetal invasiva. Você tem de fazer a amniocentese. Ultrassom seriado, estudo do coração através do ultrassom, uma ecocardiografia fetal. Após 20 semanas, você faz um ultrassom seriado mensal. É recomendado também avaliar o coração do bebê e fica reavaliando esse feto. O feto que foi contaminado, que é positivo, qual seria a conduta no pré-natal? Até 12 semanas.
Pessoal, essa minha tosse ela é crônica, é uma tosse de santanense. Não tenham medo que vocês não vão pegar através desse vídeo o corona, tá? Então, até 12 semanas o prognóstico fetal é gravíssimo, né? Fazer um controle rigoroso, avaliar o coração, parto programado e avaliação neonatal, interrupção médica da gestação, entre nós não é permitido. Entre 13 e 20 semanas, faz um controle também rigoroso do ultrassom, avaliação da acuidade auditiva fetal e avaliação neonatal. Quando dá negativo, o exame, o PCR deu negativo, você faz um controle de ultrassom seriado também, mensal, avalia o coração do bebê e faz uma avaliação quando esse neném nasce. A discussão da necessidade ou não de interrupção de uma gravidez num feto de 9, 10, 11 semanas, com um diagnóstico de síndrome de rubéola ser bem elevado, isso é uma discussão que não é apropriado para a nossa aula. Lembrar, de forma semelhante às outras infecções congênitas, os RNs portadores da síndrome da rubéola congênita são geralmente de baixo peso, com acentuado crescimento intraútero restrito. A multiplicidade de defeitos observados na síndrome envolve principalmente coração, olhos, ouvidos e cérebro, persistindo o vírus nesses locais por anos. A vacina da década de 70 é um vírus vivo atenuado, tá? Vacinar adolescentes, mulheres no puerpério, mulheres em idade fértil, 1 mês depois da vacina pode engravidar. A vacina é a MMR, aquela com sarampo, cachumba e rubéola. Você faz normalmente uma dose, pode fazer também a segunda com 15 meses ou com 15 anos. Pessoal, muito obrigado. Estou concluindo aqui numa sexta-feira santa a minha obrigação aqui com vocês. Eu vou colocar logo mais, claro que eu não sei se vocês vão dar uma olhada nisso hoje, mas uma boa Semana Santa para todos vocês. Deus abençoe todos. Obrigado.